Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Tem algumas versões que está escrito as minhas inquietações em vez de pensamentos. 24. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que versículo, que oração. A coragem de Davi de expressar para Deus algo tão profundamente. Você observa que foi uma oração que Davi fez, não foi pedindo bênção, não foi pedindo vitória, não foi livramento. Mas a gente observa nessa expressão uma maturidade espiritual. Olha que coisa mais linda. Ele está pedindo algo mais profundo. Ele está pedindo um alinhamento de coração. E todos nós sabemos que o coração, ele é atrelado à nossa mente. O coração, ele é o centro das nossas emoções. Uma vez quando não está alinhado o nosso espírito, as nossas emoções, o físico não estará. Por isso a causa de muitas doenças. Sabia que mais de 90% de doenças, a raiz ela começa por causa de um espírito que está desalinhado e, consequentemente, uma alma também que está desalinhada. E aí o corpo começa a falar. Claro que tem doenças que são congênitas, tem doenças, né, que são atribuídas à forma de alimentação, mas boa parte dela, ela vem dessas raízes das nossas emoções. E como combater tudo isso? Alinhando o nosso coração. E como alinhar o nosso coração se não alinharmos aquele que nos fez? É como você comprar um celular novo, diferente do que você tem, e começar a manuseá-lo e você errar tudo. Se nós não tivermos essa consciência de pegar o manual e começar a olhar o manual para conduzir esse celular de forma correta, para explorar a totalidade, porque muitas vezes, gente, o celular, ele tem todas as funções, a última é de ligação, você já percebeu? Primeiramente, ele foi projetado para a gente conversar, não é? Ligar, hoje não. Ele tem várias, múltiplas funções, só que a gente só vai explorar ele corretamente, na sua maximização, se a gente souber manuseá-lo através do manual. Não tem como nós autoconhecermos se não for no manual de quem nos criou, que é o Senhor. Tatiane, mas eu me conheço. Será? A gente começa a se projetar diante de uma cultura, diante da família. Olha, você parece muito com a mãe. Nossa, essa forma de ser parece muito a sua avó. E ali a gente fica quieto, achando que somos apenas reflexos dos nossos antepassados. Mas antes de termos bisavós, avós e mães, nós somos imagem e semelhança do Criador. A nossa real identidade está nele. E a necessidade de alinharmos o nosso coração é essa. Foi isso que Davi expôs através da oração. Ele sabia a quem ele pertencia e sabia a sua verdadeira identidade. E ele começou a dizer para o seu Criador: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vamos lá. A palavra sondar significa examinar profundamente. Não é apenas olhar por cima, é sondar, é abaixar, é ter a disposição de cavar também. É olhar com minuciosidade. Davi estava dizendo: Deus, eu não quero apenas que o Senhor veja as minhas atitudes, mas eu quero que o Senhor veja as motivações do meu coração. Porque é muito fácil, é muito natural acontecer o seguinte: a gente faz a coisa certa, mas com a motivação errada. Primeiro, a gente serve, trabalha, ajuda pessoas, gosta de estar na igreja, mas mesmo assim podemos carregar dentro de nós orgulho, podemos carregar dentro de nós medos, feridas, inseguranças, invejas, mágoas escondidas. E quer saber? Vai ter um momento na sua vida que não vai ter como esconder isso.
vai vir à tona. Quem deseja alinhar o coração com Deus precisa ter coragem de expor a Ele para que sejamos examinados por Ele. E Ele examina. Examina e examina mesmo. Porque Deus não sonda para condenar, Ele nos sonda para curar. Não é como nós, seres humanos. Como nós temos uma predisposição para apontar o dedo. Mas o Senhor não. A palavra inquietação aí, já na parte B do verso 23, fala de pensamentos que perturbam, emoções desordenadas, conflitos internos. E eu vou dar uma dica para vocês, não para julgar, mas para vocês se autoconhecer. Geralmente, quando nós indignamos muito com o erro de alguém, é porque aquele erro somos nós mesmos que cometemos de alguma maneira. A gente não quer encarar a verdade, aí a gente vê o erro no outro e começa a apontar o erro do outro. Talvez o mais errado na história sejamos nós. E o Senhor está começando a examinar muito esse nosso interior. Muitas pessoas vivem fingindo que está tudo bem, mas o coração está cheio. Cheio de quê? De ansiedade. Ansiedade, a raiz dela é rejeição. Medo de ser rejeitado por qualquer coisa. E aí existe o medo. Medo do futuro, medo de não dar certo, talvez. Irmãos, 90% dos nossos medos exagerados, eles nunca vão acontecer. Isso é coisa criada dentro do coração humano. E o medo gera frustrações, tristeza. E quando o coração não é tratado, ele começa a governar as nossas decisões. Não tem aquele ciclo de repetição? Talvez venha ali da nossa avó, bisavó, mãe, e chega até nós. Porque tem ciclos que precisam de ser quebrados por decisões que precisamos de ter, de posicionamento. Qual é o ciclo que precisa ser quebrado? Na minha geração, o ciclo que foi quebrado através da palavra, porque a nossa fé, ela precisa de quebrar os ciclos que vêm se repetindo ao longo da história familiar. E quando eu percebi assim, ali meus tios, pai, vó, todo mundo separado. E ali, meus 12, 13 anos, a gente vai crescendo naquele meio, porque o homem, geralmente, ele é fruto do meio no qual ele pertence. Isso aí é involuntário, entende? E ali, eu comecei a ficar adolescente com aquele pensamento assim, vou começar a namorar qualquer um. Meu pai disse que se não der certo, pode largar. Foi isso, eu fui crescendo assim. Só que quando eu aceitei Jesus com 14 anos, o Senhor começou a ajustar e a alinhar os pensamentos que vieram da minha rede familiar. E ali eu comecei a pedir ao Senhor, não julgar a minha família. Fulano errou, esse aqui errou. Não. Respeito, honro, porque foi a casa que o Senhor me fez nascer. Mas eu falei, Senhor, muda a minha história a partir dessa aliança que eu tenho contigo. Alinha dentro de mim os conceitos que precisam ser alinhados. E eu namorei com um rapaz e casei com ele, estamos há 26 anos. Para a glória de Deus. Não que não tem conflitos, tem, mas o Senhor foi ajustando ainda mais ao longo desse tempo. Mas quando permitimos que Deus prove o nosso coração, Ele começa a trazer consciência. Ele revela áreas escondidas dentro de nós. E aí é onde inicia o processo de cura. Está na hora da gente parar de ter aqueles pecados de estimação. Até frustração de estimação. Você sabia que tem pessoas que não querem ser curadas? Teve pacientes no consultório que eu falei, olha, eu não te atendo mais. Por quê? Porque você não quer ser curado. Você tem algum benefício através da sua doença emocional. Porque tem pessoas que têm doenças emocionais e causa atenção de pessoas queridas. Então, se ela for curada, aquela pessoa não vai me dar atenção como eu preciso. Então, eu não quero ser curada. Tem doenças emocionais e enfermidades que a pessoa rejeita a cura porque ela acha que aquilo não trará o benefício necessário no qual ela tem. Olha a mentalidade. Por isso que nós temos que jogar isso para o Senhor. Falar, Senhor, sonda-me.
Será que eu estou fazendo isso de maneira inconsciente? Por isso que estamos num cativeiro há muito tempo e a gente não é liberto. Por causa disso, pode falar, missionário, pastor. Sim, que não queria. E eu fico assim, a gente aceita porque cada um tem a sua escolha, mas eu fico com dó. Porque o que a gente tem para viver com aquilo que Jesus tem para nos dar é muito maior. Se aquilo, eu preciso tanto da atenção dos meus pais, eu não tive o pai que eu queria, mas com essa doença meu pai está perto de mim. Ele não sabe que a maior paternidade, o maior amor está com o nosso pai. A pessoa tem a mente pequena, por isso que o Senhor fala, olha, transformai-vos pela renovação. E renovo, queridos, é dia após dia. Dia após dia. É o tempo inteiro. Porque Deus não trabalha apenas no comportamento, Ele trabalha no nosso coração. Tá, agora, nós precisamos de permitir que Deus direcione a nossa vida. Depois da sondagem que Davi disse, ele entregou. E depois da entrega vem o direcionamento. E isso é muito rico. Davi reconhece algo poderoso. Talvez existem caminhos em mim que eu mesmo não percebo. E como tem, irmãs? Tatiane, quem é aquele que pode fazer isso, trazer luz nas trevas que há dentro de mim? Se você deixar, o Espírito Santo de Deus tem essa função. Ele clareia. Porque assim como você não lembra da sua infância todos os dias que você viveu, não porque você não está guardado. Tem pessoas que falam assim, Tatiane, eu não lembro de tal evento que minha mãe conta, que eu chorei muito, eu não lembro. Mas é porque a sua memória, ela tem a capacidade de esconder dentro de uma gaveta nos seus neurônios aquilo que te faz sofrer. Não que você não tenha vivido, mas em algum momento da sua vida, aquela gaveta vai se abrir. E ali, você querendo ou não, as suas atitudes serão condicionadas através daqueles pensamentos e experiências do passado. Então, Tatiana, eu não lembro. Entrega, mesmo que você não lembra. Começa, Senhor, está aqui, ó. Expõe ao Senhor todas as trevas, ó Deus, que há em mim. Que o Senhor possa trazer luz. E quer saber? Você vai ficar assim, de boca aberta, com tanta podridão que há dentro de nós. Se o Espírito Santo fazer esse trabalho que Ele deseja fazer em cada um de nós, assim como Davi teve a disposição de falar, vem, pode trazer luz, eu quero, tem coisas, tem trevas em mim, me mostra. Você vai chorar com vergonha de Deus, quando Ele começar a trazer luz para as trevas que há dentro de cada um de nós. Você fala assim, não, isso aqui não sou eu não. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, quando ele fala com aquela voz tão leve. Sim, filha, você tem essas atitudes. Só que a mesma forma que ele te traz a luz nessas trevas, ele já te traz a transformação. Nós não ficamos da mesma forma como a gente é apresentado diante dele. Deus, talvez existem caminhos em mim que eu mesmo não percebo. Isso mostra humildade espiritual. Queridos, isso permeia na vida de todos nós. Não importa se você está começando na fé agora ou se nós somos velhos de carreira. Porque somos humanos. E uma vez humano, temos dentro de nós a natureza humana que é confrontada pelo Espírito. E a questão é, se nós fortalecermos mais a nossa carne, mais o nosso eu, mais o nosso orgulho, mais trevas vamos amontoar dentro de nós. Mesmo estando na igreja, mesmo trabalhando, porque esse exame diário, ele precisa ser feito. Às vezes pensamos que estamos certos, mas Deus precisa ajustar intenções, escolhas e a nossa forma de viver. Qual é a motivação que te faz trabalhar aqui para o Senhor? Se a motivação for porque quando você era pequena, ninguém deixava você trabalhar, mas apenas para que você se sinta importante, você está fazendo algo certo da maneira errada. Entende isso? Eu fiz isso muito tempo da minha vida. Muito tempo. Muito ativa na igreja, na Vila Operária ali, adolescente.
queria fazer tudo. E quando não me colocava naquilo, eu ficava chateada. E olha que eu tinha aparência de humilde. Até que um dia que a minha indignação foi tão grande que ela doía dentro da minha alma. Não me escolheu outra jovem. E eu cheguei em casa indignada com aquilo. Eu falei, por que eu tenho mais tempo do que ela? Por que colocou ela? No retroprojetor, na época era retroprojetor. E o Senhor falou assim, você não pode me servir porque você quer ser importante. Você tem que me servir porque você me adora. É para me servir. Não é para você se sentir importante. Lembra da criança? Eu queria apresentar projetos e teatros na escola e ninguém me escolhia. Ninguém. Não sei por quê, eu não lembro. Por quê? Talvez não tinha habilidade. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na casa do Senhor, eu queria estar ali para me sentir importante, não era para a glória de Deus. Cuidado com as obras de palha. Isso é muito importante. O que nós fazemos, se for palha, o dia que for que o Senhor pôr na balança, ela vai ser consumida e nós não teremos nada para apresentar diante do Senhor. É o amor, é a intenção do nosso coração. E para finalizar, esse caminho eterno não é apenas sobre o céu. A eternidade, ela começa quando nós temos um compromisso com Deus. Porque a morte física, ela só é uma passagem para aquilo que não terá fim. Mas o eterno nós começamos aqui. De sermos filhos de Deus, de sermos obedientes. Lá vamos usufruir de algo diferente, mas o eterno começa aqui. A nossa salvação eterna já foi nos entregue. A coroa já está sobre a nossa cabeça. Tanto é certo que, olha, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, o que é eterno já está sobre a nossa cabeça. Não vamos recebê-la fisicamente lá na eternidade, sim, mas espiritualmente já carregamos a nossa coroa. Tanto é que nós temos que lutar para o inimigo não roubar a nossa coroa, a nossa salvação. Precisamos. E um coração alinhado, ele ama melhor, ele perdoa mais rápido, serve com sinceridade e vive com propósito. É isso que o salmista Davi procurava diante de Deus. Vou repetir, ele ama melhor, perdoa mais rápido, serve com sinceridade e vive um propósito. Isso precisa de ser alinhado dentro de nós. Por quê? Por quê? Por que eu vivo? Por que eu sou esposa? Ah, não, a cultura é que eu tenho que servir, tá? Mas a Bíblia diz, você é auxiliadora adequada ao seu marido. Bíblia. Se você estiver servindo a sua família, a sua casa, não com propósito bíblico, infelizmente a motivação está errada, precisa ser ajustada. Entende isso? Está aqui na casa do Senhor servindo, precisa de alinhamento. Porque você pode sacrificar, você pode dar seu sangue, mas se no coração não estiver alinhado com aquilo que o Senhor deseja para nós, estaremos perdendo o nosso tempo. Mas o Senhor nos chamou nesta manhã para que o nosso coração seja alinhado. Alinhado com a verdade. Não é com ciência, não é com estudo, mas com essa palavra que é viva e eficaz. Tá bom? Deus abençoe, minhas queridas, que a mesma forma que essa palavra falou profundamente no meu coração, possa ter te encontrado também nessa manhã. Possa ter te encontrado de uma forma, sabe? Essa palavra é uma palavra mais reflexiva mesmo. Não é? É uma palavra que a gente para e começa a analisar e talvez não é uma palavra que te motiva a dar um glória a Deus, mas é uma palavra que transforma. É uma palavra que começa aqui de dentro para fora. É algo que vem mexer mesmo conosco para que as nossas atitudes sejam transformadas. Tá bom? Deus abençoe.